Salmo 91. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus. Eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Novembro 2025 chegou. O mês da unção. É tempo de ser cheio do Espírito Santo, viver em poder e experimentar a presença de Deus em todas as áreas da sua vida. Lembre-se do que a Bíblia nos ensina. Ele unge os teus olhos para que vejas o invisível e fortalece-te com o poder do alto. Participe das atividades do nosso ministério e viva dias de vitória e transformação. O Ministério Juntos por Cristo, através do pastor José Augusto, já alcançou as seguintes nações: Portugal, Espanha, França, Holanda, Brasil, Suíça, Inglaterra, Angola, Luxemburgo, Suécia, Alemanha, Romênia, Índia, Moçambique, Dinamarca, Noruega, Turquia, Cabo Verde, Estados Unidos, Guiné, Canadá e Finlândia. Estamos a entrar nas nações e ganhar almas, de acordo com Marcos 16:15. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Bom dia a todos os nossos sensacionais pastores, líderes com líderes, intercessores, líderes jovens
irmãos do Ministério Juntos por Cristo e nossos seguidores do canal do YouTube. Hoje, segunda-feira, dia 17 de novembro de 2025, chegamos a 100 dias desta campanha do Salmo 91. Campanha esta que vai até dia 31 de dezembro, e dezembro será o mês em que nós teremos como slogan: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nesta segunda-feira, mais uma semana que você vai ter abençoado, e estivemos uma live no sábado também que foi muito forte sobre a vida financeira, e se você ainda não viu e ouviu, então entre no nosso canal do YouTube e ouça a live onde eu desafiei todas as pessoas que ainda não tinham semeado até o dia de hoje que o fizessem, e ensinei a importância de construirmos a nossa vida financeira na rocha e fazer de Jesus a nossa fonte. Prepare-se para ser impactada com a palavra de Deus, louvor, intercessão durante estes 35 minutos. Atenção! Estamos a chegar a 500 pessoas no nosso canal no YouTube. Ajude o pastor José Augusto e o Ministério Juntos por Cristo a chegar a 1000 inscritos. Compartilhe o link com 7 pessoas, amigos ou vizinhos. Participe! Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Aconselhamento Pastoral com o pastor José Augusto. Todas as segundas e quartas-feiras, das 17 às 18 horas. Aconselhamento Pastoral com o pastor José Augusto. Pelo WhatsApp 351-935-543-361. Marque hoje mesmo o seu dia e horário. Aconselhamento Pastoral com o pastor José Augusto. Se você faz o seu aniversário neste mês, avise o pastor Augusto e todos iremos dar os parabéns para você. Ouça agora, com o pastor José Augusto, uma mensagem de fé todos os dias. Diário Pacto com a Prosperidade. Para você prosperar o ano todo. Muito bem, vamos então agora reprogramar a nossa mente subconsciente. Hoje, o amanhecer próspero. Coloque a mão no seu coração e diga: cada amanhecer é um novo começo próspero. Com a luz do novo dia, a prosperidade renova as minhas promessas de crescimento e sucesso. Este despertar diário é um convite para eu abraçar as oportunidades que cada novo dia traz. Diga: o meu amanhecer é próspero. Estude a Bíblia diariamente com o pastor José Augusto. Vamos para mais uma leitura da Palavra de Deus, e estamos com 316 dias, e vamos então ler hoje 2 de Reis 25, Hebreus 7 e Amós capítulo 1. Vamos então, acompanhe-me, por favor. E sucedeu, 2 de Reis 25, sucedeu que no 9º ano do seu reinado, no mês 10º, ao 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acampou contra ela, e se levantaram contra ela trincheiras em redor.
A cidade foi sitiada até ao 11º ano do rei Zedias. Ao 9 do mês quarto, quando a cidade se via apertada pela fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi invadida e todos os homens da guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os dois muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. Agora vamos ler Hebreus 7. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, os abençoou. A quem tem Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei da justiça, e depois também o rei de Salém, que é o rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Agora vamos para Amós, capítulo 1. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: O Senhor bramara de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz, os brados dos pastores espantarião, e sar-se-á o cume de Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam Gileade com trilhos de ferro. Você agora vai pegar e vai ler estes capítulos em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça agora com o pastor Augusto a oração de libertação. Em nome de Jesus. Todos os de feitiçaria, de bruxaria, todos os depósitos de feitiçaria, abrigando as minhas bênçãos, abrigando, guardando e escondendo as minhas bênçãos, os meus tesouros, e desta pessoa que ora comigo, eu ordeno fogo para destruir esses armazenamentos, esses depósitos, estes bancos, caiam por terra e as minhas bênçãos sejam liberadas em nome de Jesus Cristo. Todas as assembleias de feitiçaria, de bruxaria, de macumbaria, mencionando, chamando o meu nome, o nome da minha família, o nome desta pessoa, lá na bruxaria. Escute agora a voz de Deus. Você que chama para o mal, para a desgraça, a destruição, receba fogo divino, fogo do Espírito Santo, e sejam destruídos agora. Orar pelo pastor Augusto e a família. Pai amado, em nome de Jesus, como a igreja do Senhor, nos unimos em intercessão pelo nosso pastor e sua família. Tu conheces cada detalhe da vida deles, Senhor, e que sabes dos desafios que estão enfrentando dentro de sua própria casa. Clamamos pela restauração da harmonia e da paz no lar. Que toda rebeldia, resistência e divisão sejam quebradas pelo poder do nome de Jesus. Declaramos que os filhos e a esposa do teu servo estão debaixo da tua aliança e que o coração deles será inclinado ao Senhor conforme a promessa de Provérbio 22:6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Gratidão por mais este dia. Oro pelo pastor Augusto e sua família. Pai amado, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nos unimos em intercessão pelo nosso pastor e sua família. Tu conheces cada detalhe da vida deles, Senhor, e sabes dos desafios que estão enfrentando dentro da sua própria casa. Clamamos pela restauração da harmonia e da paz no lar, que toda rebeldia, resistência e divisão sejam quebradas pelo poder do nome de Jesus.
Vamos evangelizar de acordo com Marcos, capítulo 16, versículo 15. Convide mais almas para o seu grupo. Convide mais almas para o seu grupo, onde você está. Até dia 31 de dezembro, ajude-me a chegar às 500 pessoas dentro do Ministério. Estamos a caminho das 1000 no canal do YouTube. Dá muito trabalho, digo-lhe já, dá muito trabalho. Tem que se fazer uma série de coisas e ter-se um compromisso e ser-se muito fiel também às regras do canal do YouTube. Mas nós estamos a falar de um canal que atinge milhões, ou o mundo todo. Então vamos pegar nestas armas das redes sociais, compartilhe o áudio para 7 pessoas, 7 amigos, 7 familiares. E você que me estão a ver em qualquer parte do mundo diz: Pastor Augusto, eu quero aceitar Jesus. Coloque a mão no seu coração agora e diga: Senhor Jesus, eu dou-te o meu coração, eu faço de ti o meu mestre, o meu Senhor e o meu Salvador. Pela fé, eu te recebo agora e para sempre. Ajuda-me, Jesus, e guia a minha vida para melhor, 100 vezes melhor, em nome de Jesus. Amém. Nós somos o Ministério Juntos por Cristo, temos pastores, líderes, co-líderes, intercessores, uma escola bíblica gratuita, um grupo de intercessão, um grupo de jovens e se você quer ser acompanhado pelo nosso Ministério, conhecer a nossa visão, o passo a passo, então você vai mandar o seu primeiro e último nome para joseaugusto.jpc@gmail.com e você vai mandar o seu nome e o seu contacto e vai ser colocado no grupo do WhatsApp dos novos convertidos. Bem-vindos, novos convertidos. Você que entrou agora no Ministério Juntos por Cristo, faça os seguintes passos. Ouça o áudio durante toda a semana. Escreva a frase. Leia o livro de orações. Adquira os manuais do Pastor Augusto. Faça a rotina espiritual de segunda a sexta-feira, das 20 às 22 horas. Assista às nossas lives todos os sábados, pelas 17 horas, horário de Portugal. Acompanhe as viagens missionárias do Pastor Augusto. E qualquer dificuldade, chame o líder do seu grupo ou o Pastor Augusto. Curiosidades Bíblicas, com o Pastor Augusto. Veja esse exemplo de uma outra narrativa bíblica. Atos, capítulo 3, 9. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, que homem era esse? Ele acabara de um homem aleijado de nascença que foi curado. Todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, ele aproveitou para pregar. Dirigiu-se ao povo dizendo, e ele pregou muitas coisas, e ele também, entre essas coisas que ele pregou àquele povo, ele disse, portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Então, essa narrativa é bem semelhante. Era um povo que não era salvo, que agora estavam tudo impactados pelo milagre, precisando de ser salvo, e Pedro falou especificamente para aquele povo como ser salvo. Era uma narrativa. Mas não vai dizer para mim que nós não podemos, sim, extrair uma doutrina bíblica. Qualquer um que arrepender dos seus pecados e se converter, é verdade, é uma doutrina bíblica, sim, seus pecados serão cancelados. Então, para dizer que você não pode extrair nenhuma doutrina de nenhuma narrativa, é um equívoco hermenêutico muito grande. Agora, isso leva a outro argumento equivocado, que é o seguinte, esse outro argumento equivocado diz o seguinte, essa foi uma palavra profética específica para o carcereiro, que o apóstolo Paulo e o Silas deram para ele. Olha, se você, isso aqui não aplica para os outros, só você, se você crer aí sim, no seu caso, você e sua família vão ser salvos. Isso é um argumento muito furado, porque a hermenêutica,
hermenêutica é ciência de interpretação das escrituras. Ela exige que a lógica da sequência da conversa seja muito óbvia. Isso aí não é, muito pelo contrário, é óbvio que não foi uma palavra profética, direcionada somente para aquele caso, como se fosse uma palavra profética específica. Muito pelo contrário, Paulo está simplesmente respondendo uma pergunta que o carcereiro fez. O carcereiro, eu quero saber como ser salvo. Como ser salvo? Então, hermeneuticamente, seria um equívoco tentar impor no texto esse pretexto que essa foi uma palavra profética. Paulo só respondeu uma pergunta. Veja bem, assim como Pedro também, em uma outra ocasião, respondeu uma pergunta. Olha essa pergunta que Pedro responde em outra narrativa da Bíblia. Olha só. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Muito bem, é momento de oração e nós vamos orar, porque de facto vamos orar de acordo com Mateus 24. Amados, aqui em Portugal tem chovido muito, tem havido muitas cheias, houve até alguns tornados, claro que não se compara com aquilo que acontece lá fora, e graças a Deus. Espanha também, Sevilha, também está a ser fustigada com muita água, está a cair muita água e de facto estamos a assistir Mateus 24, o fim dos tempos. Então nós temos que orar para proteger a nossa casa, família, porque as coisas estão a acontecer muito rápidas. Coloca a mão no seu coração e diga: Pai Celestial, diante de um mundo marcado pelo caos, pela incerteza, pelo esfriamento do amor, eu ergo o meu coração a Ti. As palavras de Jesus, em Mateus 24, ecoam nos meus dias e clamo pela Tua graça para permanecer firme. Senhor, fortalece a minha perseverança. Em Tua advertência profética, Jesus revelou, através do livro de Mateus 24, que muitos seriam enganados por falsos cristos e falsas promessas, tentando desviar os Teus filhos da verdade. Sustenta-me, Senhor, para que eu não venha a ser levado por ventos de engano, mas permaneça firmado na Tua palavra. Ajuda-me a perseverar até ao fim, confiando na certeza da Tua salvação, como o próprio Jesus declarou em Mateus 24:13. Reacende em mim o fogo do Teu amor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Seja um líder, intercessor, irmão comprometido com Deus, ministério e pastor José Augusto. Juntos somos mais fortes. Momento da palavra e oração com o pastor Augusto. É isso aí, seja um líder, um irmão, um pastor, um intercessor, uma pessoa comprometida, constantemente constante, e às vezes acontece que alguns irmãos, mesmo na rotina espiritual, têm que mandar mensagem, e outros às vezes, ao mínimo problema, eu não vou orar, mas é quando você deve orar mais. Então não deixe nada colocar-se à frente de Deus. Tome posse da transformação da sua casa. Ezequiel 36:26 diz: Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós o espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Amados, é uma grande bênção quando todos da nossa casa já conhecem e servem a Jesus. Mas sabemos que esta não é a realidade de muitas famílias. Se esta é a situação que você vive hoje, se você tem visto um marido, uma esposa, um filho seu, seus pais, seus irmãos terem comportamentos totalmente contrários àquilo que a palavra de Deus ensina, se o coração deles parece duro, fechado, frio para Deus,
Tira os seus olhos daí. Eu sou exemplo disso. Ver toda a sua casa reunida servindo ao mesmo Deus, falando a mesma linguagem e amadurecendo em Cristo é um sonho, em primeiro lugar, do próprio Deus. E Deus diz nesta passagem que tiraria do nosso coração de pedra, colocaria em nós um coração de carne. Deus prometeu que poria dentro de nós o seu Espírito e faria com que andêssemos nos seus estatutos. Por que é que você não toma posse destes versos e declara que a sua família é transformada por Deus? Ele pode reverter qualquer situação, não importa quão distantes de Deus seu cônjuge, filhos, pais, irmãos ou outros parentes possam estar. Aquilo que você vê hoje não pode servir de base para você ter a dimensão do que Deus já tem feito nos bastidores do coração de cada um deles. Por isso, não desista. Permaneça firme com as promessas de Deus. Dê testemunho do amor dele. Vigie as suas declarações a respeito da sua família. Deixe que o Senhor conduza às mudanças necessárias. Pela fé, a sua família já é totalmente salva e transformada por Jesus. É por isso que dezembro vai ser o mês em que nós vamos declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque vai ser necessário de janeiro a dezembro de 2026 você servir a Deus, você estar ligado à videira todos os dias. Diga: Pai, eu sei que quando o Senhor me alcançou, também pensava na minha família. Porém, eu sei que não será o meu esforço humano de convencê-los que fará que te conheçam, mas sim o meu testemunho, a minha crença e confissão de fé. Eu creio que o Senhor tem poder para transformar qualquer coisa de pedra num coração de carne. Eu acredito no teu poder sobre a minha casa e descanso nessa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém, graças a Deus. Ore com o pastor José Augusto, de segunda a sexta-feira, na Rotina Espiritual. Atenção, empresários do Ministério Juntos por Cristo. Anuncie a sua empresa ou serviço conosco. Fale com o pastor José Augusto. Atenção, você já pode adquirir o livro de Roberta Zimmer. Clique no link que você está recebendo e adquira agora mesmo. Agradecemos a todos os irmãos do Ministério Juntos por Cristo que têm dizimado e ofertado para nos ajudar nas viagens missionárias. Ajude o Ministério Juntos por Cristo a evangelizar todas as nações. Participe da campanha do euro. Faça sua doação. Ministério Juntos por Cristo, evangelizando aldeias, cidades e nações. O Ministério Juntos por Cristo agradece os líderes e irmãos de Cabo Verde por serem patrocinadores da obra. Faça agora a confissão com o pastor Augusto na sua vida financeira. Mãos abençoadas, família protegida e bens multiplicados. Eu já vou orar pelos patrocinadores de Inglaterra e pelo irmão do grupo de Angola que semeou. Mas antes queria que você ouvisse esta palavra que está também no canal do YouTube, que eu coloquei também no canal do YouTube, que fala uma palavra que pode revolucionar a sua vida a nível financeiro, em nome do Senhor Jesus. Preste bem atenção e ouça com atenção. Há uma verdade divina que o mundo não conhece. O Senhor Deus não quer apenas suprir suas necessidades materiais, Ele deseja muito também prosperar a sua alma, espírito e coração. Essa maravilhosa revolução começa quando entendemos que a semente na mão do agricultor, depois de enterrada, não significa perda, mas sim o início da abundante e maravilhosa colheita. Quando você fecha as suas mãos e segura bem forte alguma coisa com avareza, ela morre.
Tudo aquilo que você libera com fé e generosidade se multiplica. A fidelidade no pouco é a poderosa chave que o Pai Eterno usa para confiar o muito. Se você quer de verdade ver uma grande mudança na sua vida financeira, pare agora de correr atrás do vento e comece a semear com muito amor, verdade e sinceridade no reino de Deus. Quando seus olhos, alma e espírito se fixam intensamente no poderoso poder do provedor e não na provisão, a saúde e a felicidade se tornam as suas maiores riquezas e todos os tesouros celestiais a sua divina herança para toda a eternidade. Aleluia e glórias a Deus. Amém, graças a Deus. Amado Deus e Pai, eu oro pelos patrocinadores da Inglaterra e pelo irmão do grupo de Angola que semeou, declarando que tudo o que eles semeiam volta para eles multiplicado. É sempre assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você não semeou neste sábado na live, ou neste mês ainda, faça, e faça com fé, e como ouviu aqui, generosidade. Seja uma pessoa generosa e uma pessoa grata por ter um líder que o acompanha, que ora, que aconselha, que está sempre disposto a ajudar na sua vida. Chegou o momento de escrever a frase e profetizar para dar legalidade no mundo do espírito. Muito bem, vamos então dar legalidade no mundo do espírito e você vai escrever o seguinte: aonde há fé, vírgula, o milagre acontece. Aonde há unção, o inimigo cai. Ponto. O meu amanhecer é próspero em nome de Jesus. Boa segunda-feira, Deus abençoe. Tempo de louvar a Deus. No oceano do